Olá pessoal, aqui é a professora Roberta falando e eu vou fazer a correção com vocês das atividades da semana 1 de História das PETs, né, do segundo volume. Então, vou fazer a correção do sexto, oitavo e nono do ensino fundamental, primeiro e segundo do ensino médio, que são as turmas que eu tenho, tanto no Colégio São Gabriel quanto na Escola Melo Viana, tá certo? Eu vou começar aqui pelo sexto ano e as atividades são referentes à parte aí do período paleolítico. Além de olhar as PETs, né, os conceitos que tem aqui, os vídeos de apoio, vocês também podem consultar o livro didático, a internet ou qualquer outra fonte de estudo, certo? Sobre o período paleolítico, paleolítico significa a velha idade da pedra, certo? Como viveram os povos do período paleolítico como os povos que viveram no período da pedra lascada não dominavam a tecnologia da produção de alimentos, ou seja, eles não praticavam agricultura porque eles não sabiam. A revolução agrícola ela é relativamente recente, tem apenas 12 mil anos, dado o fato de que os nossos ancestrais mais antigos têm pelo menos 5 milhões de anos, certo? Então, a gente comparar isso, 12 mil anos com 5 milhões, é um fato recente, né? Então, antes de saber que podia plantar, que podia domesticar os animais, eles tinham que viver se deslocando em busca de alternativas para a sobrevivência, ou seja, coletando frutos, sementes e raízes e caçando e pescando. Então, como que eles ficaram conhecidos? Porque aí acabavam os alimentos num lugar, eles tinham que se mudar para outro. Que fato que é esse? É o nomadismo. Então, eles ficaram conhecidos como nômades, porque eles não ficavam em um só lugar. Para a prática da caça e busca de frutos, os homens do período paleolítico faziam uso de instrumentos produzidos por eles próprios. Como eram esses instrumentos e de que eram feitos? Eram instrumentos como facas, anzóis, pontas de lanças, né, lanças, aliás, e esses artefatos eram feitos de pedra lascada, porque ainda não tinha, daí o nome, né, período da pedra lascada, que eles não tinham a técnica do polimento ainda. Também eram feitas de madeira ou de ossos de animais. O fogo foi uma das grandes tecnologias descobertas pelos povos do período paleolítico e trouxe muitas vantagens para os homens da pré-história. Observe a tirinha e logo em seguida responda a questão. Isso aqui é a tirinha do Maurício de Souza, né? Que ele mostra aqui o personagem Piteco, um personagem criado por ele. E aqui o Piteco convive com o dinossauro. Com dinossauros. É uma licença poética do autor, porque a gente sabe que na realidade o ser humano não conviveu com o dinossauro. Os dinossauros haviam sido extintos há pelo menos 60 milhões de anos, quando o ancestral mais antigo do ser humano apareceu aqui na Terra. O fogo é muito importante na vida do homem pré-histórico. Graças ao fogo, ele pôde comer um bom churrasco de dinossauro, tomar uma boa sopa, peixe assado, batatas e etc. Então, além de ser útil para esquentar a comida, quais as outras vantagens que a descoberta do fogo trouxe? Trouxe também a vantagem de proteger o grupo, espantando as feras, né, os animais ferozes, e também aquecer nas noites mais frias, tá certo? A número 3 está pedindo para vocês reproduzirem uma arte rupestre. Então, aqui está pedindo para vocês simularem, né, com as dificuldades, utilizando tintas naturais ou carvão, cinza, e pintar uma pedra ou uma cerâmica lisa. Vocês não precisam fazer dessa forma, não, gente. Vocês vão reproduzir no próprio caderno e pode utilizar lápis de cor, certo? Porque aí a gente até já fez essa atividade antes de entrar em recesso, né? A suspensão das aulas aí devido à pandemia. A gente fez, né, isso antes
e aí vocês vão reproduzir novamente. Escolhe uma imagem do livro mesmo, ou pode pesquisar na internet uma pintura rupestre, e aí faz valendo para o número 3, tá certo? Nós ficamos por aqui. A próxima semana eu volto para fazer a correção da semana 2. Até mais e um abraço para todo mundo. Vamos dar continuidade aqui agora. Eu estou com a apostila aqui do 8º ano e o tema é Revolução Francesa. Então, a questão número 1, o que vocês têm que fazer? Analisar essa imagem, né? E identificar, associar quem é o primeiro estado, quem é o segundo estado e quem é o terceiro estado. E aqui preencher essa pirâmide social, associando aqui, e também essa tabela, falando quem são os membros, a quantidade, mais ou menos percentual da população na época, quais eram os privilégios e obrigações. Então, nós temos aqui uma figura que mostra o primeiro estado, que é o clero, que vocês vão colocar aqui, primeiro estado, clero. Por que eu sei que esse aqui é o clero? Crucifixo simbolizando que é um religioso. O segundo estado, que é a nobreza, coloca aqui, certo? Segundo estado, nobres ou nobreza. Por que eu sei que a nobreza, a espada simboliza a nobreza. E o terceiro estado, aqui vocês vão colocar o povo, né? O restante da população. Por que eu sei? A enxada, que simboliza aí o trabalho no campo, certo? Aqui vocês vão colocar novamente, primeiro estado, clero, cerca de 1% da população. Os privilégios eram a isenção de impostos e a cobrança de dízimo, e as obrigações eram religiosas, certo? Eles que faziam a ponte mundo material para o mundo espiritual. O segundo estado, nobreza, percentual, cerca de 2% da população. Os privilégios eram a isenção de impostos e a cobrança de impostos, né? Eles poderiam cobrar impostos de quem morasse em seus territórios, em suas terras. E as obrigações eram militares, que era a proteção das demais camadas sociais. E o terceiro estado é o restante da população, burguesia, camponeses, cerca de 97% da população. Eles não tinham privilégios, certo? E tinham obrigações como trabalho, o pagamento de impostos, pagamento de dízimos, né? Então, eles tinham uma série de obrigações. Ou seja, aqui claramente mostra quem é que sustenta o primeiro e o segundo estado. É o terceiro estado. Essa alusão aqui, que mostra 2 homens montados literalmente num terceiro homem, mostra que quem carrega nas costas o primeiro e o segundo estado é o terceiro estado. Quem é que sustenta com o trabalho, primeiro e segundo estado, o terceiro estado. Bom? Aqui a número 2, vocês vão fazer uma análise dessa capa aqui do livro, né? Esse livro do Gerard Hotel de 2015, que fala aí da Revolução Francesa. Então, o que a gente observa na imagem? A gente observa uma série de pessoas tomando as ruas através do movimento revolucionário. Quem são as pessoas que estão representadas nas ilustrações da capa do livro? A que classe social elas pertencem? Então, essas pessoas provavelmente pertencem ao terceiro estado, camponeses e burgueses, certo? O que elas estão fazendo? Um ato revolucionário pelas armas, tá? Tomando as ruas aí pelas armas. Pode simbolizar aqui a queda da Bastilha em julho de 1789. E uma onda amarela invade as ruas e uma vela acesa. O que isso representa? Essa onda amarela representa a quantidade de pessoas, né? Muitas pessoas.
ou seja, o terceiro estado ele era bem numeroso. E essa vela aqui representa o movimento iluminista, que é o tema da próxima questão. O movimento iluminista ele tem uma relação estreita com a eclosão, dado o fato que ele traz luz aos acontecimentos, ou seja, ele elucida que a população não deve se submeter ao jugo dos nobres ou mesmo do clero por não ser de origem nobre. Então você não deve se submeter à opressão de outras classes sociais, porque todos os homens são criados iguais. Então tem a declaração dos direitos do homem e do cidadão, que a gente vai ver aqui na questão número 3, né? Que foi feita após 6 semanas do ataque à Bastilha e 3 semanas depois do fim do feudalismo, que mostra aí a adoção pela Assembleia Constituinte como sendo aí uma espécie de constituição, né? Vai ser o primeiro passo para a escrita de uma constituição, certo? Então, de forma resumida, diz que todos os cidadãos devem ter garantidos direitos de liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Então, aqui nós temos 4 artigos que vocês farão a leitura, né? Vocês devem ter feito a leitura para poder resolver essas questões aqui que eu vou falar agora. Qual a importância da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para a sociedade francesa daquela época? É justamente mostrar que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, ou seja, você não é porque você é nobre que você deve me oprimir. Só se isso for útil, e isso não é útil, certo? Então, a gente tem os mesmos direitos. Isso foi fundamental dentro do processo revolucionário. Em relação à característica estamental da sociedade pregada pelo feudalismo, qual é o maior benefício que a declaração traz para a sociedade francesa do século XVIII? A equidade, ou seja, a igualdade de direitos. O que a declaração estabelece como direitos naturais e imprescritíveis do homem? Está aqui no artigo 2º. A liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão, além da igualdade, certo? Que eu citaria também. Como a declaração expressava os anseios da Revolução Francesa. Trazendo essa questão da equidade, ela mostrava totalmente a que a Revolução veio, certo? Que é para pregando a igualdade, estabelecer a igualdade entre as pessoas. Será que a declaração garantiu os direitos de todos os cidadãos na prática? Reflita sobre o papel da mulher no contexto que se seguiu a declaração dos direitos. Mulheres excluídas, gente. Simplesmente excluídas. Até os mais revolucionários, que a gente vai ver ali mais para frente, né, os jacobinos, eles buscavam o sufrágio universal masculino, certo? Ou seja, todos os homens teriam direito de votar, independente se é rico ou se é pobre. Agora, a mulher não, a mulher está excluída dessa sociedade, tá? Então, o papel da mulher segue como um papel de exclusão. Qual a contribuição desse documento para a nossa sociedade atual? Dentro da nossa sociedade, um documento como esse, ele é base para as constituições das atuais democracias, inclusive a nossa Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, que traz aí a questão da igualdade, do respeito, certo? Então, ela é base para as democracias atuais. Aqui o número 4 é um fragmento que fala dos jacobinos e girondinos, que vocês também devem ter lido, né? Tinha Assembleia Constituinte, tem a imagem aqui que mostra quem senta à direita, à esquerda e no centro. À direita se sentavam os girondinos, que eram mais conservadores, eles não queriam mudanças tão radicais na sociedade.
Eles queriam conservar privilégios, inclusive. À esquerda se sentava os jacobinos, que eram liderados por Robespierre, e os Cordeliers, que eram liderados por Danton e Marat. E eles queriam, né, eles eram mais radicais e queriam a implantação da república. E, inclusive, acabar com o poder do rei. Não só limitar, mas acabar, ou seja, a implantação da república, certo? E no centro se sentavam os da planície ou pântano, que tinham uma posição mais moderada e um pouco mais alinhada com a direita. Esquerda e direita hoje, para referir a partidos políticos, que a gente fala bastante, vem aqui dessa divisão política da França revolucionária do século XVIII. Partidos alinhados à direita, partidos alinhados à esquerda, o partido alinhado ao centro, certo? Então vem aqui dessa questão da Revolução Francesa. Então, os girondinos, os grupos sociais envolvidos, era a alta burguesia e uma parte da nobreza. Posição política era conservadora, defendiam mudanças moderadas, né, mudanças mais leves, e inclusive a presença de alguns privilégios. E eles se sentavam à direita. Os jacobinos eram os grupos sociais envolvidos, era a baixa burguesia, os sans-culottes e camponeses, tinha uma posição política radical, né? E defendiam reformas mais radicais, como o sufrágio universal masculino, ou seja, o direito de voto para todos, independente de se é rico ou se é pobre. Reforma agrária é a distribuição de terras. Quem tem muita terra, eles tomam um pedaço daquela terra e distribuem para quem não tem, certo? Só voltando aqui nos girondinos, desculpa, eles defendiam voto censitário. O que é voto censitário? Você tem que comprovar uma renda para poder ter direito de votar, ou seja, o voto só para os ricos, ao contrário dos jacobinos, certo? E os jacobinos se sentavam à esquerda. O grupo dos pântanos, ou planície, era composto pela média e alta burguesia, tinha uma posição política moderada, defendiam mudanças bem moderadas, quase que alinhadas com os girondinos, e eles se sentavam no centro, tá certo? Nós vamos ficando aqui com a correção da semana 1, semana 2, né? Próxima semana eu volto com essa correção. Um abraço e até mais. Vamos retomar aqui a correção das nossas atividades, semana 1 do 9º ano. Aqui vai ser a questão do indígena dentro do período da Primeira República, certo? Então, tem um texto que fala da criação do SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios, em 1910, tá? E tem imagens também, né, para a gente fazer análise e poder comparar. Então, vocês fizeram a leitura para poder responder, certo? E aqui tem as questões do texto e dessa imagem aqui, tá? Segundo as informações do texto, qual era o papel do SPI? Então, a gente volta aqui, né? O objetivo é prestar assistência a todos os índios do território nacional, certo? Esse era o objetivo do SPI no papel. O que o projeto queria é afastar a Igreja Católica da catequese indígena, a quem essa prática interessava. Então, a gente vê aqui que instituía assistência leiga, ou seja, assistência laica, procurando afastar a Igreja Católica da catequese indígena. A catequese indígena, no início da colonização, século XVI, ela foi de responsabilidade da Igreja Católica na figura dos jesuítas, que ensinavam rudimentos de escrita e a parte aí de ensinamentos religiosos, certo?
E a Igreja Católica ficou com essa missão até a parte aí da primeira Constituição republicana que separa igreja de Estado, certo? E aí esse projeto instituía essa assistência, ou seja, retirar totalmente da tutela da Igreja Católica e transformar numa responsabilidade do Estado. No caso, qual que era o interesse, né? A quem que essa prática interessava? Ao Estado, né? Ao governo, propriamente dito. O que o trecho do texto, né? O que esse trecho nos diz sobre a política adotada pelo SPI? A ideia de transitoriedade do índio orientava esse projeto. A política indigenista adotada iria civilizá-lo, transformaria o índio num trabalhador nacional. Então, gente, o que é isso? O que isso quer dizer? Essa prática, essa política do SPI. Na verdade, essas pessoas, né, muitos até tinham simpatia, o tenente-coronel Cândido Rondon, pela causa indígena, mas eles consideravam os indígenas como pessoas inferiores de uma cultura inferior. Então ninguém estava ali considerando que a cultura deles deveria ser preservada, que eles deveriam ficar na terra deles, com o costume deles. Simplesmente eles queriam trazer esse indígena e moldá-los como a sociedade estava, né? Então ensinar o português, a matemática, vestir roupa do jeito que era, uniformizá-los, como vocês podem ver aqui nessa fotografia dessa escolinha indígena, certo? Fazer eles cantar o hino, hastear a bandeira. Então essa era aí a prática, né? Civilizá-lo. Por quê? Porque a cultura deles era ruim, então eles tinham que vir para uma cultura civilizada, né? Eles eram selvagens. Então transformar eles num trabalhador nacional. Então, de posse disso, qual que é a opinião de vocês em relação a essa postura? Vocês é que vão emitir a opinião, certo? O que a gente observa na imagem? Quem são as pessoas representadas nela? Então, essas pessoas, o que a gente observa aqui? Um grupo indígena assistindo, crianças, né? Assistindo o hasteamento de bandeira, e essas pessoas aqui são ligadas ao governo. Eles estão todos uniformizados conforme a prática do SPI queria, né? E o governo queria, certo? Com relação a essa imagem, você acredita que as intenções foram concretizadas? Quando a gente olha aqui todo mundo uniformizado, hasteando bandeira, todo mundo, né, como se fosse numa escola comum, certo? Dentro do contexto do positivismo, isso aqui, a gente vê que a prática deles estava sendo posta, né? Aliás, a política deles estava sendo posta em prática e que estava dando certo, né? Então a imagem confirma a resposta quando a gente vê todos aqui enfileiradinhos, uniformizados, observando a bandeira e tudo mais. Como você avalia as posturas adotadas pelo SPI em relação aos índios brasileiros? Então, relembrar que o SPI considerava os indígenas de uma cultura inferior, que eles queriam civilizá-lo, né? Que eles queriam transformá-lo num trabalhador nacional e tudo mais. Então, como você avalia essas posturas? Essa também é pessoal, certo? A número 2, vocês têm que analisar a imagem 1, que é uma charge, que mostra que portugueses e indígenas no início da colonização, e a imagem 2, que é uma fotografia, que mostra os indígenas e representantes do governo, no caso o marechal, o tenente Cândido Rondon, depois ele foi promovido a marechal, por isso toda hora eu falo marechal, presenteando indígenas paresi. Então, de posse dessas imagens, a gente vai analisar aqui essas questões. O que se observa na imagem 1? Quem são as pessoas na imagem 1 e quais as classes sociais que elas representam e quais os interesses dos portugueses ao presentear os índios. Então, aqui nós temos indígenas e portugueses, certo? Representando aí o grupo dos nativos e
dos europeus. Os nativos são aqueles que já moram na terra. Eles estão, quais são os interesses, né? Trocando pedras preciosas por artigos de pouco valor. No caso aqui, espelhos, pentes, bugigangas, né? E o interesse deles era lucrar, né, em cima disso. O interesse dos portugueses. E aqui a gente observa na imagem 2, esse pessoal aqui, Tenente Cândido Rondon, presenteando os indígenas. Aqui nós temos indígenas, paresi e representantes do governo, certo? E o interesse deles é conquistar a confiança e a simpatia dos indígenas, tá bom? Nós vamos ficando por aqui com a correção da semana 1. Na próxima semana eu volto para corrigir a PET da semana 2. Até mais e um abraço para todo mundo. Olá, vamos dar continuidade agora às atividades da semana 1 do primeiro ano do ensino médio. Tem os documentos e imagens, né? Eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês, deixa eu diminuir. Esse problematizando fala da questão do tripé, que sempre teve presente dentro da denominação de engenho, que é o latifúndio, monocultura e escravidão, como sendo fundamentais da economia açucareira. Só que os estudos recentes mostram que tinha o engenho propriamente dito. O que é o engenho propriamente dito? É o setor fabril, que é onde se fabricava o açúcar, extremamente importante, e que muitos, né, donos de engenho, principalmente dos engenhos reais, que eram movidos a força hidráulica, eles lucravam muito mais do que quem plantava a cana-de-açúcar em si. Aqui fala da questão do castigo e violência como sendo uma clara expressão de legitimidade, né? O castigo que era aplicado nos filhos, nas esposas, nos estudantes, nos aprendizes, né? Os castigos que eram aplicados naquele que era considerado o mais forte, o dono, né? Enfim. E a parte aí que mostra essa legitimidade é o Estado, que aplicava a pena de morte em pessoas vistas como ameaça à ordem social. A pena de morte ela vigorou no Brasil até o século XIX, certo? Então fala aqui da questão dos castigos, né? Que não era só nos escravos, mas que era uma prática comum da sociedade como um todo. Aqui a imagem do engenho, certo? Que mostra aí a produção do açúcar. Propriamente, né, como utilizando aí a mão de obra escrava, força animal, enfim. E o texto aqui que vai servir como base para a resolução das questões. Então fala que o açúcar era um produto extremamente lucrativo, que era um velho conhecido dos portugueses, já que eles plantavam desde do início do século XV, nas ilhas de Açores e Madeira, e que exportavam esse açúcar para outros lugares, né, inclusive para Constantinopla, e que era um produto que gerava muito lucro. E aí, quando chegou no Brasil, clima quente, chuvoso, solo, que é o massapê, que é ótimo para o cultivo, um solo naturalmente fértil, foi nada mais do que uma extensão natural das ilhas de Açores e Madeira. E aqui fala sobre o engenho colonial, como que era, e a questão do engenho real, que era movido à força hidráulica, né, e que produzia muito, que era o setor fabril do beneficiamento, que era propriamente aí o açúcar, né, que era o que gerava muito lucro. Então, muita gente preferia beneficiar a cana-de-açúcar de arrendatários e lavradores livres, né, os donos, os proprietários de engenho, porque eles ficavam com a metade da produção e lucravam muito. E esses arrendatários e lavradores lucravam bem menos
né? Porque eles tinham gastos com plantio, colheita e tudo mais, certo? Questão número 1, agora eu vou aumentar aqui. A questão número 1, apresente razões pelas quais o açúcar foi escolhido como produto responsável pelo início da colonização sistemática da América Portuguesa, porque gerava altos lucros, certo? Era um produto que que o clima do Brasil era propício para o seu plantio e era um velho conhecido dos portugueses, que já gerava muito lucro para eles. A questão número 2 explica a razão pela qual os proprietários de engenho reais lucravam muito mais do que os arrendatários, porque eles não tinham gasto nenhum praticamente com produção e com nada. Eles simplesmente beneficiavam a cana, ou seja, transformava a cana em açúcar em seus engenhos reais e ficava com a metade da produção de quem levava lá para beneficiar. E esses arrendatários e lavradores livres, eles tinham que pagar a parte de plantio, então eles gastavam com a parte do plantio, ou seja, com a parte agrícola, e depois gastavam com a parte da produção do açúcar em si. Por isso que eles lucravam bem menos. E a questão número 3, quais eram os mecanismos que compunham o engenho de produção? Então, a produção do açúcar funcionava nesses engenhos coloniais e era duas formas, né, dois mecanismos. Então, tinha aqueles que eram movidos ou deslocados pela força animal, que eram os trapiches, tinha as engenhocas, mas que produzia aguardente e rapadura, e tinha os engenhos reais, que eram movidos por força hidráulica, ou seja, movido pela água, que era esses que geravam muito lucro, certo? Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem, correção da PET, semana 2. Até mais, um abraço para todo mundo. Então vamos lá, dar continuidade agora, fazendo a correção da PET aí da primeira semana do segundo ano do ensino médio. Então, aqui tem alguns conceitos, né, que vocês devem ler, certo? A questão do Dom João VI voltar para Portugal, né, retornar a Lisboa, deixar o Dom Pedro I como príncipe regente, então uma extensão, a permanência, tinha como objetivo criar uma autoridade central para controlar as províncias e evitar a fragmentação do território. Apesar do termo nação, né, e esse sentimento de pertencimento a um lugar, só ser mesmo convencionado na época lá da Primavera dos Povos, tudo mais, ele já tinha essa questão de não fragmentar o território, igual aconteceu com a América Espanhola, que se fragmentou em vários países, a duras penas. Dom João VI, Dom Pedro I e até Dom Pedro II conseguiu manter o território do Brasil coeso, né, unido, apesar de várias e várias guerras, revoltas, levantes, né? A gente vai ver aí as revoltas regenciais mais para frente, que mostram aí o caráter separatista de alguns movimentos, certo? E aí essa ida da corte portuguesa, primeiramente a vinda, né, trouxe aí uma questão de já o Brasil ter um gostinho, né, de ser a sede do governo e meio que independente, né, em 1808. Então, vem aí também a abertura dos portos às nações amigas, a abolição, né, de todos aqueles impostos, taxações, tarifas, principalmente para os ingleses, para poder estimular esse comércio. Então, a não obrigação de fazer comércio apenas com Portugal. E em 1821, Dom João VI teve que retornar para Portugal e deixou o Brasil nas mãos de Dom Pedro I, que era o filho mais velho e herdeiro do Dom João VI, certo? Inclusive, ele tem uma fala que ele põe a mão no ombro do Dom Pedro I e fala assim, que se for para o Brasil se tornar independente, que seja feita
que a independência seja feita por ele e não por qualquer aventureiro, né? Ou seja, que continue nas nossas mãos o governo, certo? Aqui o quadro, né, que mostra a questão da independência proclamada, o nome é Independência ou Morte, tá? E aqui alguns textos para vocês pesquisarem e saber mais sobre a independência do Brasil. É interessante que vocês acessem textos de apoio, vídeos de apoio, para que não fique somente na dependência da videoaula, né, desses textos aqui, do que está nas PETs, que vocês acessem esses aqui também, para poder saber mais, certo? A primeira atividade fala sobre a Revolução Pernambucana, como sendo aí uma das primeiras. Muita gente interpreta ela, muitos historiadores, como um dos marcos principais do processo de independência do Brasil. Porém, outros falam que não teve relação nenhuma, uma vez que ele tinha um caráter separatista, certo? Então, fala sobre a questão aí da insurreição pernambucana, né, de interpretações do ponto de vista econômico, que defendem, como eu disse anteriormente, 1808 como sendo aí o início de uma independência, interpretações mais políticas que falam que meramente 1822 é um ato simbólico, não tem nada de independência, até mesmo porque o Brasil só foi reconhecida a independência por Portugal em 1825, após a gente pagar uma grande indenização para Portugal, certo? Questão número 1. No que se refere à independência do Brasil, identifique as duas interpretações sobre o movimento pernambucano de 1817. Então, a primeira interpretação é que é um dos marcos principais do processo de independência do Brasil como um todo. E a outra interpretação afirma que o movimento não teve relação com a conquista de autonomia, pois seu projeto era republicano e visava a separação de algumas províncias do atual Nordeste do Brasil, então tinha caráter separatista, tá certo? Aí vocês vão tomar posição nesse debate. O que vocês acham? Que a independência é realmente um dos marcos, que ela inspirou, né, o que viria 5 anos depois, ou que não tinha nada a ver, era só, queria separar só Pernambuco e mais algumas províncias lá do Nordeste, sem ter relação com o Centro-Sul, ou seja, Rio de Janeiro, né, de onde partiu aí onde era o centro político da época, a capital, né? Então vocês vão justificar a opinião de vocês. A atividade 2 é um texto, né, um artigo divulgado em um periódico radical, o Revérbero Constitucional Fluminense, de Joaquim Gonçalves Ledo, que era o líder de um grupo brasiliense. Foi publicado em 1822, certo? Pouquinho antes da proclamação da independência do Brasil. Como o artigo se posiciona em relação à separação de Portugal? Ele é a favor, né, aqui, ó, em que todos os brasileiros gritaremos unânimes. Temos pátria, temos Constituição, temos rei e bastante denodo para defendermos a nossa liberdade, conservarmos as nossas leis e a nossa política gloriosa de representação nacional, certo? E o que significam as expressões eu não quero Constituição e separemos-nos da mãe pátria? Então, ele fala que nenhum brasileiro disse eu não quero Constituição, ou seja, não tem alguém que gritou lá que quer esse eu não quero Constituição está relacionado com o fato do Brasil ser uma colônia e seguir uma Constituição de sua metrópole. E fala também que ninguém gritou separemos-nos da mãe pátria, ou seja, vamos nos separar de Portugal, certo? No Dicionário da Língua Portuguesa, de Antônio Moraes e Silva, publicado em 1789, o autor assim define pátria, a terra de onde alguém é natural, ou seja, resume pátria ao lugar, a terra e ao nascimento. Realmente, pátria, patris, significa em latim terra dos pais.
Mas que terra é essa? Uma localidade, uma aldeia, uma cidade, um estado ou um país? Podemos considerar que o termo pátria varia conforme o período histórico? Sim, a gente pode considerar sim, que varia conforme o período histórico. E essa interpretação, como que a gente define hoje o conceito de pátria nos dias atuais? A gente pode definir pátria nos dias atuais não só como a localidade, né, o país que a gente nasceu, a localidade que a gente está inserido, tanto por nascimento quanto por adoção, mas também interligar com os valores culturais, né, de símbolos. Então, tudo isso está interligado ao conceito de pátria nos dias de hoje, certo? Nós vamos ficando por aqui com a correção da semana 1. Semana que vem eu volto para a correção da semana 2. Um abraço para todo mundo e até mais.